Eu convido, com uma calorosa salva de palma, a doutora Geisa Quental, que vai falar para nós, até às 10 horas, sobre a nova fronteira do bem-estar, a conexão estratégica entre empresas e terapias integrativas. Seja bem-vinda, doutora Geisa. Muito obrigada a todos. Fiquei emocionada com o discurso de abertura da Roseli. E precisa chamar Roseli, todo mundo chama Roseli para fazer parte da equipe. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque a ideia é justamente essa, é integrar. Vamos entender melhor sobre o que estou falando? Deixa eu ver aqui. Quando eu comecei como médica, há 38 anos atrás, já faz um tempinho, eu sou formada por uma escola muito tradicional e conservadora, que é a USP. Aí eu fiz pediatria, mas sentia que aquele paciente que chegava à minha frente, inicialmente só crianças, eu tinha muito a fazer e não conseguia conhecimento e informação para agregar. E aí eu comecei uma trajetória de cursos, pós-graduações, e fui integrando um olhar e uma escuta. E aí nasce meu filho mais velho, o André, o primeiro, e ele estava com 3 anos e não falava. Sim, eu fiz o diagnóstico dele de autismo. E eu tinha que arrancar meu filho do autismo. Era a minha proposta. E foi quando me deparei com algo que até então eu não tinha olhado. Sempre existiu, mas o olhar é que faz a diferença. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Saúde integrativa não é uma clínica cheia de aparelhos. Saúde integrativa é a possibilidade de olharmos para aquele paciente e entendermos que, se não chegarmos na causa e não formos capazes de entender todo o processo, vamos ficar dando antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, antitérmico e nada vai mudar. Cada indivíduo é bioquimicamente único. Eu estava conversando com a Marli assim que eu cheguei, e um congresso como esse, com muitos expositores, nos faz olhar para cada estande, lembrando que cada um deles pode me ajudar de uma forma única e diferente, que, por sermos tão individuais, a palavra indivíduo significa não dividido por 2. Tem gente que passa uma vida inteira dependente emocionalmente de mãe, de marido, até de filho, de cachorro, de gato, canarinho. Esquece que é um indivíduo. E é sobre isso que também falaremos. Vamos ver aqui. Pronto. A saúde mental é algo que nos preocupa muito. Por quê? Mais de 1 bilhão, e sabemos que isso está subnotificado, tá? Porque muitos, principalmente os homens, as mulheres falam mais. Vocês sabem que homem, ele entra na caixa do nada, fica parado em frente à TV, e a mulher chega para ele e fala: amor, você está assistindo o quê? Nada. Ele está mudando de canal e ele não fala. As mulheres falam mais e buscam mais ajuda. Vocês sabem que, normalmente, cursos como esse, congressos como esse, são mais mulheres do que homens. Mulher é um ser muito inquieto. Ansiedade e depressão. Nós somos campeões mundiais de ansiedade, em 4º lugar de depressão. Tem algo muito errado nisso. Outro dia eu ouvi, como se fosse algo a comemorar: o Brasil é campeão em transplante de fígado. Falei, gente, isso não é para comemorar. Tem algo muito estranho nisso. Estamos fazendo algo errado e temos que chegar onde está o erro. Cerca de 18 milhões de pessoas, em 2019, antes da pandemia, se dizia ansioso. 19 milhões de pessoas para 200 milhões de habitantes.
está subnotificado. Mas sabemos que o que cada um traz no seu coração de angústia e ansiedade tem que ter acolhimento. Mas muitos de nós não valoriza algo que pode estar adoecendo e te levando a problemas sérios. A incidência de jovens com ansiedade, depressão, automutilação e suicídio tem aumentado. Nossas crianças, as nossas crianças estão doentes. A explosão de autismo na população. Será que é é porque está fazendo mais diagnóstico? Mentira. Fazemos mais diagnósticos, mas a incidência... Quando eu me formei, era 1 por ano. Hoje, 4 por semana. É muita coisa. Quem de vocês não tem em casa um autista ou não conhecem familiares ou famílias com autismo? Sabe? É que vocês não querem levantar a mão, mas todo mundo conhece. Parabéns. Olha, tá vendo? E é por isso mesmo que nós precisamos também entrar aqui. Somos uma população fadada ao envelhecimento, só que envelhecimento é doença. Vocês sabiam que envelhecimento é doença? Anotem aí, Dr. David Sinclair. Ele é um australiano geneticista, trabalha nos Estados Unidos com justamente trabalhos mostrando que envelhecimento não precisa acontecer. Lógico que vamos ter a queda dos hormônios, mas nós não precisamos ter dores nas articulações, dores nas costas, distúrbio do sono, onda de calor, depressão, ansiedade, né, querer morrer. Então, os nossos idosos também, aumentando na população, têm que ser vistos e reconhecidos. Os quadros demenciais saltaram após pandemia. Saltaram. Teve uma... Mulheres têm prevalência 2 vezes maior. Vocês imaginem isso, de transtorno depressivo e ansioso. Por quê? Cuidam da casa, cuidam do trabalho, cuidam dos filhos, se sentem muito em dívida. É interessante, mulher sai para trabalhar, tá se sentindo culpada porque não está com os filhos. Se ela fica com os filhos, ela se sente culpada porque não está trazendo dinheiro para casa. Né? Então, assim, mulher é um ser que fica se sentindo culpado por qualquer coisa. Né? E justamente isso leva a muito maior ansiedade e depressão. Temos diferenças regionais. Olha que curioso. A América Latina e Caribe têm prevalências globais muito maiores de ansiedade e depressão. Por quê? Eu era aquela criança que enchia o saco da minha mãe e do meu pai, dizendo assim, por quê? Por quê? E por quê? O que nós estamos fazendo de errado? Desigualdade social e econômica. É educação. Eventos como esses são fundamentais e devem se multiplicar. E cada um de vocês é um multiplicador. É pela educação que seremos capazes de mudar o mundo. É informação, é conhecimento que permite que a gente cesse discriminação. Racismo, discriminação com religião, cor, raça, credo, sabe? Mostra desconhecimento, ignorância, desinformação. E é justamente esse o papel de um evento como esse. Pela educação é que nós vamos trabalhar isso aqui. Olha o que o doutor Fabrício Assini colocou no... Eu fiz um clique. Mulheres têm 2 vezes maior risco de apresentarem Alzheimer.
E este risco não está associado simplesmente ao envelhecimento. Nós temos tido quadros demenciais entre 50 e 60, às vezes até mais cedo. 40% a 60% das mulheres na perimenopausa apresentam insônia contra 25% da população geral. Daqui, sejam verdadeiros, quem ronca? Não dorme bem. Você pode ficar na cama 10 horas. Se você ronca, seu sono está superficializado porque você está ouvindo o seu sono, seu ronco. Quem tem dificuldade para começar o sono? Quem fica fazendo micro despertar a noite inteira? Distúrbio do sono é doença. Está associado à perda de cognição. É muito sério. Tem que buscar ajuda. É frequencial, é fitoterápico, mas é, sobretudo, higiene do sono. Estar na cama às 10 da noite sem o celular, com aquele objeto antigo. Vocês se lembram aquele objeto chamado livro? O livro, aquele objeto jurássico, ele dá sono. Então, ir para a cama com esse objeto ajuda muito. Mas aí, a pergunta, desde o início do século XIX, aqui no século XX, era: como é que a gente fica doente sob o olhar dos cientistas? Pasteur, o pai das vacinas, dizia: todo problema está aqui fora. É bactéria, é fungo, é vírus, o problema está aqui. Claude Bernard dizia: eu posso enfrentar qualquer dragão, se eu estou forte, dou conta. E a briga era homérica. Quando Pasteur, no leito de morte, com septicemia, infecção generalizada, chama Bernard e pede desculpas e diz: você estava certo, está certo. Se eu estivesse com meu sistema imunológico melhor, eu daria conta disso. Deixa eu ver se eu consigo. Mídia, você pode colocar para mim? Vou mostrar uma coisa para vocês. Olha isso aqui, sabe o que é essa bolotinha branca? Fungo no sangue, cândida. Toda e qualquer frieira, aquela frieira, é do tênis, do suor nos pés. Não é só, é também. Vem do intestino, cai na corrente sanguínea e ganha o mundo. Micose de pele, olha aí, no sangue. Deixa eu agora, olha aqui. Esse slide me foi cedido pelo Dr. Rafael Durante. Isso aqui é um verme no sangue, tá? Aí você fala: Geisa, isso é único? Não, eu tenho um microscópio no consultório, que esse está muito bonito para a gente dar aula, né? Mas todo mundo tem verme, viu? Todo mundo tem parasita. E o duro é que eles não ficam no intestino. O chamado leaky gut, intestino aberto, o parasita cai na corrente sanguínea e vai para qualquer lugar do corpo. Vamos lá. Aqui, ó, Candida albicans, quase do tamanho de um glóbulo vermelho. Essas células são glóbulos vermelhos. Vocês estão percebendo que elas estão deformadas? Isso se chama poiquilocitose. Isso é necessidade de acidez gástrica. 98% de nós, depois dos 40 anos... Tem alguém aqui com mais de 40 anos? Depois dos 40 anos, todos nós precisamos de ácido, de enzima. A vida, ela nos protege enquanto a gente está reproduzindo. Depois a vida começa a nos expulsar dela. Aí agora a gente se agarra, né? A gente toma frequencial, fitoterápico, enzima digestiva, ácido clorídrico, faz reposição hormonal. Lifting, dermoabrasão e não sei o quê, para ficar aqui. Mas nós precisamos, sim, repor ácidos e enzimas digestivas.
Ai, mas quanto eu reponho? Aí que entram os frequenciais, a gente vai falar sobre isso. Algo que seja mais... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo essas duas bolinhas pequenininhas? Elas são bactérias. Eu espero que não tenha ninguém menor de idade aqui, mas elas estão transando. Sim, sim. É que se a gente ficasse aqui mais tempo, vocês veriam os filhinhos. Imediatamente saem as bactériazinhas, fofinhas, filhotinhos. Bactéria transa, se multiplica. Elas podem ser sexuadas, são essas, ou assexuadas. Dente. Eu atendi há 3 semanas atrás o seu Nicola. Seu Nicola está com câncer de intestino. Ele tem 84 anos. Ele não vai ao dentista desde 1957. De onde vem o câncer dele? Da boca. De onde vêm as bactérias do sangue? Boca e intestino inflamado. Isso aqui, assim, eu tenho um conflito de interesse, tá? Eu sou speaker da Physioquantic. Aí você pergunta, mas por que da Physioquantic e não da outra ou da outra? Porque eu fui conhecer a Physioquantic num congresso que houve e eu estava com uma azia, uma queimação, porque eu tinha comido, nem lembro o quê. Tinha sido que tinha comido ovo. Eu tenho intolerância à clara de ovo. Tinha comido ovo mexido. E aí eu chego no congresso sentindo aquele fogo que arde sem se ver, tá? Aí eu cheguei no stand da Physioquantic e falei, tem alguma coisa aí para me ajudar? Aí me deram o Azianon, que é justamente um equilibrador do pH gástrico. Ele é ótimo justamente para tomarmos imediatamente antes das refeições ou em qualquer horário para salvar você. Sabe que eu fico carregando como é que chama? As amostrinhas de Azianon dentro da bolsa, porque qualquer fogo eu já ponho na língua. E aí eu comecei a me interessar. Eu falei, mas como é que algo que é só frequência e glicerina, ele é doce por causa da glicerina. Como é que algo que é só frequência e glicerina pode fazer tanto efeito bom? Mas eu já era homeopata e eu entendia a questão das frequências e das energias. Mas eu fiquei encantada com os produtos e, por isso, comecei em pouco tempo a fazer a pós e depois já entrei como professora e é um prazer poder divulgar um produto que tem muita qualidade. O Rantiver é um vermífugo. Geisa, você deixou de dar albendazol, sequinidazol, ivermectina? Não. Mas eu dou junto o Rantiver para não ter nenhum tipo de reação, porque quando um parasita morre, libera amônia. E você pode ter mal-estar por causa da morte dos parasitas, e o Rantiver não deixa você ter mal-estar. As lectinas, vocês sabiam que o feijão, grão de bico, milho, lentilha, ervilha, tem lectina, semente de berinjela tem lectina. As lectinas precisam ser deixadas de molho para inchar e quebrar, por isso que a gente deixa feijão. Mas mesmo assim, muita gente não consegue comer, não é? Lectinas podem dar tireoidite de Hashimoto. Quem tem tireoidite de Hashimoto? Lectinas podem... A neta do professor Lair Ribeiro, eu fiz pós com ele, né? Um querido, doutor Lair é um querido. A neta do professor Lair Ribeiro começou com uma tireoidite, ela é bailarina em Nova York. Começou com tireoidite de Hashimoto e ele perguntou, o que é que você tem comido, o que você tem... Vamos tentar. Era berinjela. Ela comia berinjela no almoço e no jantar. No almoço e no jantar, ela desenvolveu tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Por isso que termos o olhar integrativo e, se possível, fazermos biorressonância, fazermos os testes de intolerância alimentar, são muito importantes para chegarmos na causa. Esse produto é o anti-leque. Ele não é só para
antilectina, não. Ele é para intolerâncias alimentares. Então, normalmente, pessoas que têm maior dificuldade gástrica, digestiva ou doenças autoimunes, tomar por causa das lectinas. Cronifan é o processos inflamatórios crônicos e alérgicos. E o Colonflan com Rantiver, aquele lá, quem tem constipação, intestino preso. Pois olha, cocô nervoso está ligado a... Gente, hoje no café da manhã, tinha uma senhora, ela pegou 3 pães franceses com glúten. Deixa eu explicar uma coisa. Você não precisa ser celíaco para se inflamar com o glúten, tá? O glúten tem uma substância chamada gliadina que tem quimiotaxia, como se fosse um ímã pela sua articulação. Você vai ter dor articular por causa de glúten. Eu não posso e não consigo tratar fibromialgia se não tirar o glúten. Anotem aí. Vamos começar com a Kátia Haranaka, leite e glúten. Rinite alérgica, asma, sinusite crônica, você não trata se não tirar o leite de vaca. E não é lactose. Parar com essa história de lactose. A lactose, ela é o açúcar do leite e as empresas rapidamente perceberam que o pessoal estava evitando. Não, vamos tirar a lactose que aí o leite fica bom. Ou o leite A2 e tá tudo de bom. Não. Quem dá muco, catarro, secreção é a caseína, a proteína do leite. E aí fica entupido, espirrando, com catarro, e não se trata rinite, bronquite, sinusite, sem tirar leite de vaca. Vocês sabiam que qualquer produto, vou repetir, qualquer produto sem lactose foi colocado uma enzima chamada lactase. A lactase, como é que ela quebra a lactose? Ela quebra a lactose em glicose, aumenta o açúcar, tá? E galactose, que é alergênica. Aí você fala, tô achando que eu tô fazendo bem pro meu filho. Gente, eu pego crianças de 3, 4 anos que chegam ao consultório porque estão com colesterol elevado, triglicérides elevado. Aí eu pergunto, qual é o leite que está tomando? É vaca? Não, doutora, eu não dou leite de vaca para o meu filho, eu só dou leite ninho. Leite em pó é vaca ralada. Tá? Leite em pó é leite de vaca. A não ser que o leite em pó seja de coco, leite em pó seja de castanha. Tá? Mas leite em pó, Itambé, piracanjuba, ninho, é leite de vaca. E ela, para o menino ficar mais fortinho, ela fazia o dobro da dose preconizada. Foi o tratamento de colesterol e triglicérides mais fácil que eu já fiz. Foi só tirar o leite. O menino emagreceu, a mãe ficou apavorada, né? O menino emagreceu porque ele estava com uma dosagem hipercalórica. E está bem mais saudável. Outra coisa, parar com essa história. Quem são os nutricionistas do grupo? Cadê os nutricionistas? Ai, temos uma ali, ó. Todo mundo tem que ter uma nutricionista para chamar de sua. Por quê? Porque é quando a gente dá autoridade. Eu já fui chamada pelo CRM porque houve uma queixa a mim pelo Conselho Regional de Nutrição por exercício ilícito da profissão de nutricionista, porque eu estava orientando meus pacientes. Então, eu falo que atualmente eu dou uma orientada, mas encaminho para o nutricionista. E tem que ter um nutricionista integrativo, que entenda que leite de vaca faz mal, que glúten tem uma substância chamada gluteomorfina, da dependência química e emocional, que nem o glutamato monossódico do McDonald's. Gente, aquela batata do McDonald's, ninguém nunca suspeitou?
Vocês fazem batata em casa e todo mundo fica olhando aquela batata murcha esquisita, tá? Aí você vai no McDonald's e come um pacote, o segundo pacote, o terceiro pacote e não quer parar. Já vou falar do leite vegetal. E tem o quê? Glutamato monossódico. Então, Sazon, caldo Knorr, caldo Maggi, tudo que os produtos dos fast foods têm glutamato monossódico. Eles eles são realçadores de sabor. Então é o tal do sem parar, do bis, tudo tem realçador de sabor. Você quer mais, você quer mais, você quer mais, e isso leva à inibição de um neurotransmissor. Vocês imaginem isso? Você imagina o que é isso para uma criança autista? Ficar comendo batata do McDonald's? Inibe o GABA. Aí a criança fica correndo de um lado para outro porque não tem GABA para relaxar, para dormir. Eu só queria dormir. Não me coma nada com glutamato monossódico, principalmente à noite. Outra coisa, nós temos diferenças bioquímicas. Eu adoro café. Café é o maior psicoativo que nós temos entre os alimentos. Vocês terem uma ideia agora, enquanto a gente está conversando, 18 milhões de cafezinhos foram servidos no Brasil, desde do que o sol nasceu. Isso só no Brasil, vocês imaginem no mundo. Então, assim, o maior psicoativo de maior ingestão é a cafeína. E o café, muito mais do que o chamate. Tá? E a cafeína, ela também não é para todo mundo. Quem fica sem dormir se tomar café à noite? A cafeína não é para todo mundo. Pode dar palpitação, tremor, ao mesmo tempo, dá foco, concentração, energia. É muito bom. Tomar um cafezinho de manhã estimula a sua adrenal e o seu cortisol. Quantos aqui não dizem, meu dia só começa depois do meu cafezinho? Não é? Sua pergunta, os leites vegetais. Tá bom, Geisa, eu vou tirar o leite de vaca e vou começar com o meu leite de soja. A isoflavona de soja, ela é estrogênio, que a gente chama simile-like, estrogênio-like. Ela dá ginecomastia nos homens e puberdade precoce nas mulheres, nas menininhas. Os suquinhos de soja são pílulas. Estrogênio, 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 estrogênio. Puberdade precoce. Geisa, eu quero fazer uma reposição hormonal natural para uma senhora de 60 anos. Posso dar soja? Pode. Vai dar estrogênio para ela. Mas a gente precisa tomar cuidado. Castanha de caju. Leite de castanha de caju. Que delícia. Eu sou intolerante e muita gente é intolerante. Tem que prestar atenção. Se você se sente pesada, inchada, cheia de pum, não está fazendo bem. Amendoim. Amendoim é riquíssimo em fungo. Amendoim é muito sério. E vocês sabem que é muito frequente, por causa do amendoim, as pessoas fazerem intestino hiperpermeável. O pistache, a castanha baru, o avelã, a amêndoa, a macadâmia são muito menos inflamatórias. Muito menos. Então, o leite de amêndoa dá muito menos problema, mas tudo que a gente come, porque nós temos uma tendência, igual a música do Chico Buarque, né? Tudo sempre igual, acorda às 6 horas da manhã, sai do mesmo lado da cama, come a mesma coisa, pega a mesma estrada. Então, assim, nós temos uma tendência a fazer tudo sempre igual porque nós nos sentimos seguros. Só que comer sempre a mesma coisa leva a processos inflamatórios crônicos. O nosso corpo foi feito para diversidade. Diga. O leite de gergelim é bom. Só que o leite de gergelim, principalmente se for o negro, ele aumenta a prolactina. Ele é ótimo para mulheres amamentando. Então, tomar o leite de gergelim de vez em quando,
sem problema. Tomar o leite de gergelim com constância, você vai aumentar a prolactina, vai estimular a hipófise a produzir. Né? Amêndoa e leite de coco em pó. O leite de coco em pó também deve ser alternado com amêndoa, com castanha do Pará, castanha do Brasil, né? Então, pode... Oi? A semente de melão dá leite? Olha, eu não sabia. Semente de melão dá leite. A aveia é ótima para quem tem compatibilidade, tá? E precisa ser aveia sem glúten, porque a aveia normalmente é colocada nos mesmos silos. Tá? Então, por isso que às vezes se você encontra aveia com glúten, aveia sem glúten, por causa dos silos, de contaminação cruzada. Esse produto, o Teloquantic, ele é muito interessante. Ele é um anti-inflamatório com efeito estimulante de adrenal, ele dá energia. Sabe aquela coisa de você acordar e falar assim, eu tenho mesmo que sair da cama? Aí você não sai da cama, você se atira dela. Né? Deixa o Teloquantic do lado e toma, tá? Para estimular a adrenal e produzir cortisol. Mas eu vou mostrar uma outra coisa dele. O nosso país, o terreno, a terra, é a ganhadora em ausência de magnésio. Nossos alimentos não têm magnésio. Se os nossos alimentos não têm magnésio, a gente tem que suplementar. Porque muitas pessoas não ficariam hipertensas simplesmente fazendo suplementação de magnésio, que é um grande relaxante. Magnésio treonato é para o cérebro. Magnésio dimalato é para a adrenal. Magnésio glicinato dá uma relaxada. Aí nós temos o cloreto de magnésio para as articulações, sulfato de magnésio para o intestino. Então, tudo isso, e temos muito mais. Magnésio é uma coisa incrível, incrível. Tudo que o magnésio vai, está presente, assim, sabidamente, nós achamos que é mais, em mais de 3.800 reações enzimáticas no nosso organismo. Pessoas hipertensas têm que tomar. Folha de São Paulo desse ano, tá? Chumbo é encontrado no leite materno de mulheres em São Paulo. Vocês acham que é só em São Paulo? Chumbo. Foi feito um estudo na Universidade Federal do Piauí, numa cidade que agora eu não me recordo o nome. Todas as mulheres que estavam amamentando tinham no leite materno um agrotóxico chamado glifosato. As crianças recém-nascidas estavam recebendo glifosato. O estudo mostrou que 1/3 das 185 das lactantes observadas na cidade de São Paulo tinham leite contaminado por metais. Sabe? Olha o que, em primeiro lugar, arsênico. Aí você fala, Geisa, de onde vem o arsênico? Vem do arroz e do seu perfume francês, Chanel, Dior. Tá? O arsênico é usado para fazer impregnação de aroma. O chumbo é usado para fazer impregnação de cor. As tintas, elas têm chumbo. Batom que você ganhe, que não sai da sua boca por 16 a 24 horas, provavelmente essa pessoa quer te assassinar. Assim, amor, eu trouxe para você, esse batom fica 16 horas grudado na tua boca. Sabe? É suspeito. É riquíssimo em chumbo. Você reconhece um batom que não tem chumbo? Eu pus batom hoje de manhã, já saiu. Assim, comi o batom? Também. Mas é porque não tem chumbo. Aí, hora tem o gloss, tem não sei o quê, mas realmente tem que ficar reaplicando, porque se não tem chumbo, sabe, sai. Não tem como. Em segundo lugar, mercúrio. Deixa eu falar uma coisa do arsênico. Arroz, se não for orgânico, e o terreno
não tiver sido preparado. Vocês sabiam que o arroz é um limpador de arsênico do solo? Então, muitas vezes eu nem coloco, é um arroz orgânico. Ele precisa ser biodinâmico, anota aí. Arroz biodinâmico é um arroz que o terreno foi retirado o arsênico para que esse arroz que você vai comer... Uma das maiores incidências de arsênico que eu tive no consultório foi um oriental. Adoram arroz, comem arroz. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tá? Arroz tem que ter uma procedência que a gente chama de biodinâmica, onde o terreno foi preparado com nutrientes adequados, porque o arroz limpa solo. A soja faz isso também, né? A soja não era para ser ingerida como está sendo feita. A soja é para colocar nitrogênio no solo. É para isso que ela foi, inclusive, desenvolvida. O mercúrio. Os peixes são contaminados de mercúrio. Os rios, e peixe que eu falo, não é só peixe de água doce que vem lá do Amazonas e do Pará, não. Estou falando, a National Geographic, em 2018, ela lançou, os estudos foram feitos em 2017 e 2016. Ela tirou 914 pontos de água do planeta, do oceano, todas tinham mais mercúrio do que o tolerado. Na realidade, gente, não é para ter mercúrio. Tá? Quando dá no sangue... Obrigada. Quando dá no sangue ou na urina mercúrio, tem que tratar. Aí você fala, Geisa, e as amálgamas? As obturações, cada vez que ingerimos algo quente, o mercúrio é volátil. É liberado vapor de mercúrio. Vocês sabiam que essas lesões de pele, inclusive aqui atrás, com marcas no pescoço, no braço, isso aqui é excesso de insulina e açúcar no sangue. Nós não fomos para comer mais carboidratos do que somos capazes de dar conta. A nossa genética é a mesma do homem de Neandertal, que passava o dia correndo atrás da caça ou correndo da caça. Tá? Nós fomos feitos para só comer carboidratos que vamos gastar. Qualquer um de nós que esteja acima do peso vai transformar isso em insulina elevada, glicose elevada, hemoglobina glicada elevada, tá? E isso é uma grande causa de demência. O açúcar da hiperatividade e está associado à violência. Olha que interessante. Então, se formos falar do assassino secreto, é a inflamação crônica. Quando a gente fala de saúde do trabalhador, nós estamos falando que precisamos cuidar por educação e conhecimento e informação, levar ao trabalhador o que é que realmente é importante para ele comer e se sentir bem. Muitas vezes você não quer trabalhar, não é por causa do pentelho do seu chefe. Por sinal, quem tiver chefe muito chato, vou dar uma dica, anota. Como resolver um chefe chato? Você vai pegar o currículo do chefe chato, melhorar o currículo dele, mandar para grandes empresas, solicitando um salário maior do que ele já ganha. Porque aí, quando ele for chamado, sabe, tudo de bom, tá? Então, resolvam a vida de vocês. A Catalmédic tem o Vitalzen. Ele é um complexo mineral bem melhor que o Centrum, gente. Bem melhor. Muito melhor que o Centrum de ASE. Tá? Então, assim, estresse com sobrecarga mental. Tem proteínas, tem o magnésio, tem o selênio. Quem está deprimido por causa da perda de um emprego projeta tristeza por toda parte no corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro reduz-se, o nível de hormônios baixa, o ciclo de sono é interrompido, os receptores neuropeptídicos
na superfície externa das células da pele tornam-se distorcidos. As plaquetas ficam mais viscosas, mais propensas a formar grumos e até suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. Isso foi escrito pelo Dr. Deepak Chopra. Tá? E aí temos o esgotamento profissional, que é algo que a gente vê com muita frequência, né? Que está associado a um distanciamento mental, emocional do trabalho. Embora não seja considerado um transtorno psiquiátrico formal, está intimamente associado à depressão, ansiedade e uso de substâncias psicoativas. Então, é muito importante termos esse olho. Os exames que normalmente fazemos para tentar o diagnóstico, mas lembre-se sempre de não tratar exame, mas tratar seres humanos, tá? Então, de novo, os exames que são pedidos, a gente faz um combo para poder justamente suplementar. O ideal da B12 é 1000, o ideal do ácido fólico é superior a 20, da vitamina D entre 60 e 80. Diagnósticos, não esqueça que muitas vezes o pessoal está sendo tratado de burnout e é um hipotiroidismo, mesmo em homens, dá mais em mulheres, mas mesmo em homens. Diagnóstico, prevenção. Não, esses manuais de prevenção são ótimos, né? Assim, seja cordato com os teus colegas. Aí você vai assim, como assim? Aqui algumas, deixa eu só. E temos um cofator de saúde que o pessoal não valoriza. Geisa, mas eu posso tomar então, se a vitamina C é um cofator de saúde mental e equilíbrio emocional, posso tomar suco de frutas? Lógico, se você quiser ficar diabético. Se você quiser ficar diabético, hiperativo, você faz pico de insulina, depois faz hipoglicemia, toma suco de fruta. Não é comer a fruta, é comer a laranja com bagaço, a mexerica com bagaço, a tangerina com bagaço. Por favor, descasca, faz gominhos, fica mais fácil. Tá? E é gostosinho. Então é o seguinte, olha que incrível, o sistema nervoso concentra até 100 vezes mais vitamina C que o plasma. Tem muito mais vitamina C no cérebro do que no sangue do corpo inteiro. Neurônios e células de defesa da glia dependem de um transportador de vitamina C. Essa concentração elevada indica função essencial na neurotransmissão e proteção neuronal. Modula neurotransmissão. Isso aqui é estudo, tá? Isso aqui não é achismo da Geisa, isso aqui é estudo. Participa na conversão e síntese de dopamina, de noradrenalina. O cérebro é muito vulnerável ao estresse oxidativo devido ao oxigênio, né? Sabe que ele tem 2% do nosso peso, mas é o órgão que mais usa oxigênio e mais usa vitamina C. Atua nas glândulas adrenais para o burnout, reduzindo a liberação de cortisol. Você fica zen. Mas muitas vezes precisa do estímulo adrenal, é a vitamina C que vai regular isso. A vitamina C promove sobrevivência neuronal e estimula a neurogênese. Doses entre 500 miligramas e 3 gramas mostram benefícios. Vitamina C levando à diminuição, vitamina C saúde mental, é antidepressivo, não é antidepressivo isoladamente, mas atua como um grande coadjuvante. Olha aqui, ó, tira a foto. Tomar isso aqui ajuda a você ficar mais calminho, mas ao mesmo tempo mais disposto. Aí você, Geisa, eu não consegui anotar. O Azianon, que eu falei, para azia, queimação e dor de estômago. Glutamina, para ajudar na reparação da mucosa intestinal. Esse aqui é o nosso trio detox. Hepatodetox, linfodetox, renal detox. Enxaqueca. Crianças têm enxaqueca como adultos, viu? Principalmente ligados a corantes, bala, chiclete, pirulito.
Cada vez que você dá uma Coca-Cola, um refrigerante, bala, chiclete e pirulito para uma criança, é criminoso. Enxaqueca, como é que a gente trata com os produtos da Physioquantic? E suspeite sempre de intolerância alimentar. Isso aqui é para processos inflamatórios agudos. Ansiedade. Consciêncios é ótimo para a gente. Sabe aquela coisa? Ai, eu caso eu compro a bicicleta, eu caso eu compro a bicicleta. É o consciêncios. Neurovite para ansiedade, inclusive TPM. Traumavite, o rubídio, traumas. Alguém aqui não tem trauma, gente? Passiflora, que é passiflora, Energicept, para limpar a sua adrenal. Vejam esse relato dessa paciente. Eu confesso para você, o que ela me trouxe de informação, por isso que eu pedi para ela gravar, eu não conhecia, tá? Eu não conhecia, e quando ela me falou, eu falei, gente... Meu nome é Márcia, sou paciente da doutora Aumenta Geisa, um pouquinho? e eu venho contar para vocês um produto que a Geisa me apresentou, que é uma revolução na minha vida, é o TeloQuantic, que é um gel, e acreditem se quiser, ele não é um protetor filtro solar, mas ele funciona como filtro solar. Já fiz vários testes no meu dia a dia, e ele realmente funciona como uma barreira, protege a pele, dá mais elasticidade na pele, e se você tem alguma ardência, alguma alergia, ele acalma muito a sua pele. Eu super recomendo, é da GenQuantic, TeloQuantic Gel. A Márcia Basile, ela é a CEO de uma empresa de meles, foi ela que me ensinou que o plural de mel é meles, chamada MB. E ela tem 2 fazendas e ela fica andando nas fazendas, verificando como é que estão as coisas. E, numa das vezes, ela não passou o filtro solar dela e ela adora o TeloQuantic por causa da rosácea. Ele trata a rosácea. A rosácea tem a ver com baixa acidez gástrica, tá? Então, você dá ácido clorídrico, dá enzima digestiva, e agora a gente usa não só para a rosácea o TeloQuantic, que a gente já conhecia, mas protetor. Você fala, Geisa, você usa? Uso assim que eu saio da cama, porque eu só quero dar o estímulo frequencial. Aí depois é que eu vou pôr base, maquiagem, alguma coisa assim. Mas o TeloQuantic, as gotinhas têm estímulo adrenal, dá ânimo, disposição. E o TeloQuantic, foi ela que me... Aí eu comecei a fazer os testes, funciona mesmo como protetor solar. Você fala, Geisa, você vai para a praia e fica só aplicando o TeloQuantic? Não. Se você vai para a praia, aí pega o protetor solar da Eora e usa o protetor solar mesmo. Mas no dia a dia, eu não uso o protetor solar há pelo menos uns 13, 14 anos. Nenhum, não uso. Tá? Porque eles têm hormônio feminino, né? Vocês sabem, né? Protetor solar, a maioria tem hormônio feminino. Engorda. Protetor solar engorda. Essa história de protetor solar 100, engorda. 70, engorda. Não, a gente não precisa disso. Então, isso daqui é para vocês saberem que para olho, de tanto ficar no computador. Está terminando o meu tempo. Mentalis, para o cérebro. Consciêncios, discernimento. Para dormir melhor. Pinecept, ele limpa o receptor do triptofano, para que o triptofano possa fazer a conversão em serotonina de dia e melatonina. O triptofano, na realidade, ele vai agir no intestino, entrar numa via para poder se transformar em serotonina ou melatonina. Tá? Nutrissono, tá? Esse aqui sim. Esse aqui é para receptor de melatonina. Ele é muito bom. Esse é o diol, que é a frequência de cannabis. A Geisa, ele está regulamentado na NR1? Está regulamentado. Esse você pode fazer. Esse aqui é a frequência de cannabis, tá? Sem o THC. Tá? Ou seja, não tem a maconha. A maconha é o THC, que é muito boa. É muito bom. Geisa, eu fumo um baseado todo dia. Você conversa com seu narcotraficante, veja a procedência, se é sem agrotóxico, tá? Aí você, tudo bem, tá? Então, tá, diol
Quantic, impulsividade, irritabilidade, confusão mental. Então, as vantagens, terminando, dos florais, ele não tem efeito colateral, eu posso deixar... Eu já tive criança que pegou, porque ele, por causa da glicerina, ele é docinho, ele tomou inteirinho, acho que era um Neurovit ou um Centralis. Funciona como se fosse uma dose só, tá? Se tomar inteirinho a criança, não vai ter problema nenhum. Como prescrever as gotas, é de 10 a 15 gotas. E com 10 gotas 2 vezes já funciona muito bem. Ele é frequencial, não precisa muito. Em criança é 1 gota por quilo. E o gel passa na barriga ou no antebraço, principalmente em áreas sem pelo. Lembrando, adoçantes são associados a declínio cognitivo. Qual é o adoçante principal? Aspartame. O aspartame presente na Coca-Cola, inclusive sem açúcar e sem ser diet, a Coca-Cola integral, ela tem aspartame. Tá? Então, a Coca-Cola mata, certo? Estimulação com luz e som surge como promessa contra o Alzheimer. Música é fundamental. Eu trouxe para vocês, aos 99 anos, Beth quebra recordes de natação. Fazer musculação, exercício físico, protege o cérebro. Dá ânimo, alma, disposição. O futuro tem muitos nomes. Para os incapazes, o inalcançável. Para os medrosos, o desconhecido. Para os valentes, oportunidades. Aproveitem essa oportunidade nesse fim de semana que está só começando. Que Deus os abençoe e que a luz esteja no coração de vocês e juntos. Vamos fazer a diferença, sim, tá? Meta alcançada é motivo de comemoração. Meta superada é sinal de que podemos ir além. Vamos mais. Muito obrigada. Muito obrigada, Geisa Quental, pela sua palestra. Merece ou não merece uma salva de palmas, gente? Calorosa! Isso aí, muito obrigada.